Fala galera, continuando aqui com a nossa correção da prova do Enseja de 2019. Vamos lá. Aquele acorde de sempre, né pessoal? Antes de começar, senta o dedo no like, não custa nada. Se inscreve no canal, compartilha com 5, 10 amigos e ativa as notificações. Então vamos lá galera, a gente já corrigiu as primeiras 3 questões. Aqui nossa segunda rodada com mais 3 questões, lembrando que a ideia é trazer a parte de interpretação, trazer a parte dos cálculos, revisando os conteúdos para deixar você preparado para a prova que já está chegando aí, né, nos próximos dias. Então vamos lá. A questão de hoje, começando aqui pela 34, que trouxe o seguinte. Uma empresa de beneficiamento de arroz fez cotação dos valores de compra e de revenda de uma saca desse produto. Quantificou a perda que se tem no processo de beneficiamento e de empacotamento e apresentou os resultados em um gráfico. Galera, já fica a dica. Apareceu um gráfico, apareceu uma tabela, apareceu qualquer dado que a gente não vai utilizar naquele momento em específico, pula aquilo ali e lê o resto da questão, ok? Olha lá. A quantidade de sacas de 60 kg de arroz que essa empresa deve comprar para que após, vou ficar brincando de um lado para o outro aqui, após o processo de beneficiamento e empacotamento, consigo obter um lucro de 3.200. E aí eu coloquei o nosso gabarito aqui ao lado para ficar no mesmo quadro. Então olha lá galera, o que a gente tem que ter cuidado aqui? É uma questão que a parte de interpretação pode ter ficado um pouco obscura, mas o que ele nos traz aqui é o seguinte. Agora volta e olha para o gráfico comigo com calma. Ele trouxe o seguinte. Dados relativos às sacas com 60 kg de arroz. Então aqui o primeiro dado que a gente tem, né? Esse primeiro gráfico aqui de coluna. O valor de compra da cada 60 quilos foi R$100. O valor de revenda 120. E a perda por saca, só que aqui não foi em questão de valor, foi em questão de quilos. Então aqui a primeira coisa que a gente tinha que analisar era essa relação. Quanto ele perdia por essas sacas. Então o que a gente sabe aqui? O preço de revenda, que é o que nos interessa, era 120. Isso com 60 sacas. 60 kg. 6 kg, que é o que ele perde por saca, vai ser o nosso X. Multiplicação cruzada novamente. 60x é igual a 6 vezes 120. 6 vezes 12, né? Esquece aquele zero. Vamos fazer aqui do lado. 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7. Então, 72 e aquele zero, 720. 60 multiplicando, vamos passar ele dividindo. Posso simplificar aqui esses zeros. 72 dividido por 6, nós temos 12. Ou seja, R$12, né? Já que os R$120 foi o preço de revenda. Então, o que a gente tem aqui? Qual é a ideia? Qual é o ganho dele? Se ele compra por R$100 e vende por 120, claramente ele está ganhando R$20. Concordo? Então, está ganhando R$20. Só que tem que levar em conta essa perda que ele está tendo desses R$12 por saca, certo? Então, o que tem de ganho não são R$20, é R$20 menos 12, que é o que ele está perdendo ali. Então, 20 menos 12, na verdade, ele está ganhando R$8 com essa relação de 60 kg. Agora sim, com esses R$8, que é o que ele está ganhando, quantas sacas de 60 quilos ele tem que vender para ganhar 3.200? Então, basta fazer o quê? 3.200. E vamos dividir pelos R$8, que é o que ele está tendo de lucro. Certo? Então, vamos lá. 4 vezes 8, 32. Vai zerar essa parte. Como a gente tem mais 2 zeros que ainda não foi utilizado, são 2 zeros na resposta.
E aqui a gente tem nosso gabarito. Então ele vai levar, na verdade, o total de sacas que ele precisa vender para ter 3.200 de lucro são 400 sacas, certo? Então nosso gabarito aqui, item D. D de dei conta, né? Uma brincadeirinha que eu sempre faço aí com o pessoal em sala. Certo, pessoal? Essa daqui é uma questãozinha que pegou muita gente por essa ideia de achar que o lucro dele eram uns R$20 e não levou em conta a perda que ele tinha, e essa perda não estava em reais, ela estava em quilogramas, né? Muitos fizeram isso daqui, 20 menos R$6 ali, achando que ia ser o gabarito certo e não dava, certo? Tem que ter esse cuidado aí na parte de interpretação. Leia com calma sempre as questões. Vamos de próximo. Olha lá, a questão 35 falou o seguinte: o gráfico apresenta o resultado de um levantamento feito em 2013 sobre a velocidade média da internet banda larga em megabytes por segundo, o mbps, em alguns países. Mesma ideia, ó. Trouxe uma tabela, trouxe uma figura, eu não sei o que analisar nela ainda. Então não perca tempo olhando para aquilo ali. Já vai para o restante da pergunta. Suponha que, em função dos dados não favoráveis ao país, o Brasil tenha objetivo, como objetivo, aumentar a sua velocidade média da internet para se igualar ao país que tem, entre os apresentados, a quarta maior velocidade. Então a gente tem que olhar para o que está na posição de número 4. De quanto será o acréscimo na velocidade média da internet banda larga no Brasil em megabytes para que esse objetivo seja atingido? Então agora sim, vamos voltar na figura e procurar o quarto lugar. Primeiro lugar, a gente tinha Coreia do Sul, segundo Holanda, terceiro Estados Unidos. Israel está em quarto lugar, com 7,4. Só que 7,4 é o resultado que a gente tem para Israel. Eu quero que o Brasil chegue até lá. O Brasil está utilizando quanto? O Brasil apenas 2,4 megabytes. Eu quero saber o acréscimo para chegar a essa posição. Então, quanto está faltando para chegar lá? Uma subtração simples. Do 7,4 menos 2,4. A diferença entre o quarto lugar, que é Israel, e o do Brasil. Vamos fazer essa subtração. 4 menos 4, 0. 7 menos 2, 5. 5,0. Ou apenas 5. Que a gente já tem aqui nosso gabarito. Item A. A de acertei. Matamos uma questãozinha aqui super tranquila de se fazer com essa ideia de interpretação. Sempre que ele quiser o acréscimo, vai ser uma diferença entre valores que a gente vai estar analisando, beleza? Vamos lá para a nossa última de hoje, que também, em cima da interpretação, a gente vai conseguir fazer ela tranquilamente. Que fala o seguinte: vários carros chegam a um cruzamento entre duas vias. A seta à frente de cada carro está informando se ele fará uma curva à direita, à esquerda, se seguirá em frente após o cruzamento. Então, próximo a cada carro aqui, a gente tem uma setinha informando qual vai ser o deslocamento dele, conforme indicado na figura. Depois que todos os carros passarem pelo cruzamento, uma configuração que fornece uma possível disposição na qual todos os carros apareçam nesse campo de visualização ou seja, depois de todos os carros se moverem, qual é a posição que a gente vai ter? Eu coloquei aqui o gabarito em outra aqui para a gente olhar, justamente para ver a posição de cada um dos carros. Mas antes, vamos fazer essa movimentação tranquilamente aqui. Olha lá. Começando aqui com esses carros à direita, esses 3 carros. O primeiro carro, ele vai virar à esquerda, então ele vai vir para cá. O segundo carro, ele vai em frente, vai ficar nessa posição. O terceiro carro, ele vai virar à direita dele, então ele vai subir. Então todos esses 3 aqui já se moveram. Vamos mudar de cor aqui para ficar mais didático. Esse único carro que estava acima, ele vai virar à direita da mão dele, então ele vai vir para essa posição. Ok. Os carros que ainda estão à esquerda.
O primeiro aqui ele vai virar à esquerda dele, então vai vir para esse lado. O de trás ele vai ir em frente, ele vai vir para essa posição. Agora basta deslocar os carros que estão abaixo. Vamos lá. Esse primeiro carro ele vai virar à esquerda, para esse lado. O segundo ele vai em frente, então vai ficar aqui. E o último carro ele vai virar à direita, vai ficar desse lado. Então, olha o posicionamento que nós ficamos. Eu tenho 3 carros acima, 2 carros à esquerda, 1 carro abaixo e 3 carros à direita, certo? Essas bolinhas que eu fui fazendo aqui, né, elipses, são o posicionamento dos nossos carros, ok? Então, digamos que nosso gabarito vai ficar assim. Eu tenho 3 carros em cima, 2 na esquerda, 1 abaixo e 3 na direita. Vamos dar uma olhada nos gabaritos. O primeiro aqui, eu tenho 3 carros acima, ok? Só que eu tenho 3 carros à esquerda. E o nosso gabarito são apenas 2. Então, o item A, descartado. A gente já achou um problema ali. Item B. Eu tenho 2 carros acima e a nossa ideia são ter 3 carros, né? Olha lá novamente o nosso gabarito. 3 carros acima. Então, item B também descartado. Item C, eu tenho 3 carros acima, ok. 2 carros na esquerda, beleza. E eu tenho 2 carros abaixo. A nossa ideia, descendo a rua, eu tenho apenas 1 carro. Item C também não faz parte. Por exclusão vai ser o item D, mas vamos conferir, né? Olha lá. 3 carros acima, confere. 2 à esquerda, 1 abaixo e 3 à direita. Então ficou 3, 2, 1, 3. Que foi exatamente o que a gente encontrou aqui quando a gente movimentou. 3, 2, 1, 3. Então aqui nosso gabarito, item D. D de Druller, D de dei conta, matamos mais uma questão. Certo? Então, essas questões que mexem com a questão visual, usem todo o artifício que você tem para conseguir realmente ter a visualização ali do que é necessário, tá? Movimente a prova na carteira, risque à vontade. Lembra que o que vale é o seu gabarito. A prova em si, você pode riscar ela à vontade, tá bom? A gente se vê na próxima rodada de prova. Até lá!